23 de abril, que é o Dia Mundial do Livro. E aí, o que você fala dos nossos livros, da leitura do Brasil? Você acha que o brasileiro lê, não lê? Eu acho que o índice de leitura do Brasil ainda é muito baixo, né? Perto dos outros países. Eu vi, parece que uma média... Acho que o brasileiro lê 2 livros ao ano, a média parece que ainda é muito baixo, né? Mas eu estava vendo uma curiosidade que acho que é na Catalunha, eles trocam no dia do livro, para eles, que é o mesmo que o nosso, é o mesmo dia dos namorados. E aí eles trocam o livro por rosas no dia dos namorados. Seria uma boa ideia aqui, né? No dia dos namorados, em vez de trocar chocolate, dá livro, né? Disse a Nutri. Seria mais saudável. Além de melhorar culturalmente, né? O seu namorado, você podia dar uma indireta, tipo, Isso, 5 fica a coisas dica. para agradar a sua namorada. Sim, Você procuraria sim. um livro assim, né? 5 títulos. 5 presentes para dar à sua namorada, Sim. em vez de dar chocolates para sua namorada, né? Então, lá na Catalunha acontece isso. Também é dia de São Jorge, é dia dos namorados, é dia do livro. E eles têm uma rua, assim, toda cheia de feirinha. E eles presenteiam trocando rosas e livros. Achei bem interessante também. Podia ser aqui no Brasil, podia ser assim também. Vocês gostam de ganhar livro? Eu Nossa gosto. Senhora, Eu sério? gosto, eu gosto. adoro Porque eu ganhar acho que livro. para nós, Acho que eu eu acho nunca dei caro o sorte. livro. Não, eu acho o livro muito acho pessoal. caro. Pessoal, eu também acho. Eu acho que Mas eu livro... vivo Acho fácil falando dar que eu gosto. livros, né? Tipo assim, você falar, eu acho Você que fulano troca. lê sobre tal coisa, mas eu nunca recebi um assertivamente. Mas você não troca daí? Ah, eu ganhei. recebi uma, Aí você vai Ah, e recebi uma do meu troca. amigo aqui pra eu aprender a investir, então eu tô gostando, então comecei a ler. Arrasou. Mas É. o dos meus, acho que os que eu mais gosto de ler é o livro de autoajuda, livro cristão. Sim. E como a Maís falou, né, a média do Brasil é muito baixa de Baixa. leitura. Eu tento estabelecer pelo menos um livro por mês pra ler, porque é muito bom, né? Isso enriquece nosso vocabulário, enriquece conhecimento. Sim. Então eu acho que é necessário a gente ler mais. Né? Você, Henrique, se você começa a ler um livro e não gosta, você termina ou você passa para outro? Eu passo pra outro. É isso mesmo, eu também sou dessas. É, Eu porque não assim, fico empatada naquele lá, não. Eu tenho essa É igual, dificuldade. igual série, Não, às filme. vezes Você eu começa- leio o livro até o final. Mesmo assim, você termina? É, eu tenho um Às vezes, pouco dessa depende noia. se for um livro que eu me propus a ler. Tipo assim, tem livro que eu vou ler porque eu tô com vontade, mas tem livro que eu vou ler porque eu acho que eu tenho que ler Tem um aquele propósito, livro. É um aham. propósito. Daí, assim, às vezes é um clássico, às vezes é um best-seller, e aí eu quero tentar entender por que ele é um best-seller. aí se esforça, né? Tem um livro que eu comecei a ler, assim, é interessante, mas é meio forçado, que é Trabalho 4 horas por semana, um negócio assim. Aí, assim, você vai lendo assim, mas não encaixa muito na minha visão do mundo. Tem umas ideias, tem uns insights legais, mas eu como é um best-seller, eu fico assim, acho que eu vou ler até o final para ver se eu consigo captar por que as pessoas acham tão interessante esse livro. Então, eu tenho disso também. O Kim diz que termina os livros que lê, ó. Ó, É, quem do falou time lá que do se Rodrigo. ele ganha ou compra sou livro, assim também. livro ruim, é igual série. Começa, termina. Mesmo que seja chato, sou bem sistemático, infelizmente. É que eu vejo assim. Tem que ser curto o por livro exemplo, a também, questão de ganhar livro, né? Eu leio um pouco mais o que eu trabalho, né? Que é investimentos, enfim, né? Faz parte da minha vida. Mas eu sempre faço o possível para estar lendo temas diferentes, né? O Henrique falou de autoajuda. É sempre importante a gente estar lendo a autoajuda ali, algum tema ali sobre saúde mesmo, motivação, para quem tem ansiedade, esse tipo de coisa. É muito importante. Mas, assim, qualquer leitura, mesmo livros de ficção, de história, né? Eu gosto muito de ler sobre períodos, né? Eu estou lendo um livro sobre a história de Roma, o Júlio César, Calígula, enfim. Você vai aprendendo. E, assim, foi até né? Tem cientistas que dizem que a leitura é uma munição mesmo cognitivo para sua vida, né? Você se mune de informações e isso te dá um leque de pensamentos mesmo, abordar uma determinada situação de uma forma diferente, te traz uma perspectiva diferente. Eu gosto muito de ler, e quando né, vocês falaram aqui de ganhar livro, eu gosto de ganhar porque é uma forma de eu abrir a cabeça para uma perspectiva diferente. Que outra pessoa te ofereceu, exato, né? tipo, costumo ganhar livros mais de ficção quando outra pessoa dá. E não é o que eu mais leio, mas eu fico assim, né? Falo, por que será que ela gostou fulano disso? me entregou? O que ela viu O aqui? que ela tá querendo me Qual que dizer é o... com isso? E aí eu... Será que é uma indireta? Mas eu Sabe que também... eu nunca li, acho que, assim, tirando a fase da escola, nunca li livro de Ficção, eu de também não. história, Não gosto, não. dessas coisas.
Também não. Eu leio livros só de informação Aham. mesmo, de conteúdo, assim. Claro, tirando a Bíblia, né? Que daí a Bíblia tem vários gêneros literários dentro, narrativos, etc. Mas tirando isso, sei lá, não me apetece ler um livro assim, de uma história. Tem um bem famoso, acho que é As Sete Irmãs, Não, que- você não indica, eu não que é as entendo. histórias das irmãs lá, minha esposa tá lendo o livro. Eu fico olhando ela ler e fico assim, nossa. Outra coisa Será É interessante. uma novela, né? É uma novela em nossa, forma será de que- livro. Mas eu não consigo, assim, eu tenho muita dificuldade para criar imagens mentais. Sim. Aí eu fico pensando, nossa, ler um livro de história, eu não sei se eu consigo Se você entra na associar. história. Eu E não tem sei, eu gente não que consigo, segue o autor, né? Então, o autor tá escrevendo determinada coisa agora, e daí gosta tanto do autor que daí se aventura nesse gênero também, Uhum. né? O que é legal também, né? É o que o Lucas falou, abre a cabeça para as coisas. E que é o propósito do livro também, né? Te tirar daquele lugar, te oferecer um mundo que talvez você não desse essa oportunidade mesmo. Outra coisa que eu acho importante também, ter essa data do Dia do Livro, também é quanto aos direitos autorais, né? Que eu acho que hoje em dia está bem desvalorizado, ainda mais com a inteligência artificial, com a internet. Hoje você tem acesso a livros, você tem acesso a resenhas, as pessoas procuram, acham tudo conteúdo na É, a internet. gente já falou aqui também no É, programa disso. Muito, e Mas, a mas você procura ou a você acha busca que baixar. Você acha que o povo. Essa questão do. Eu não sei, eu não valorizo tanto essa questão dos direitos autorais. Eu vou dar assim, lógico que os direitos autorais são importantes. Mas assim, ó, quem ganha dinheiro com livro é uns 2% dos escritores. O resto não consegue ganhar. Assim, um escritor comum assim não ganha dinheiro com livro. Normalmente as pessoas que escrevem livro, que não são famosas, muitas vezes até pagam para poder escrever o livro. Não é que não, lógico, tem que dar, você não vai, eu não estou falando da pirataria assim. Mas eu acho que essa questão do direito autoral do livro, não sei se eu acho uma coisa assim tão importante. E é uma coisa ultra moderna, né? Porque assim, hoje a gente se preocupa com direito autoral basicamente por conta de dinheiro, porque na antiguidade tinha um fenômeno que era muito comum que chamava pseudoepigrafia. Que é, por exemplo, você tem Evangelho de Jesus. Não foi Jesus que escreveu, mas a pessoa foi lá e escreveu como se fosse Jesus e contando a sua própria história. Porque não tinha essa preocupação das pessoas com o direito autoral. Não sei se eu estou falando uma coisa aqui muito maluca, mas... Eu tô Gente, tentando entrar na sua história. Tá bom, então. Tô tentando. Vocês leem livro físico ou Kindle? Isso que eu ia perguntar, eu prefiro o físico, que você vai folhando, vai riscando. Eu Nem gosto de tenho grifar, Kindle. Rico. Grifar livro, vocês grifam também ou não? Eu grifo. risco. Porque tem gente que fala que Eu não risco. pode rabiscar livro, né? Eu gosto do livro digital. Não. É. Não, Ele é todo também, diferente. eu só gosto de livro físico. Eu também. Não gosto de Eu livro nunca digital. me aventurei no livro digital, sabia? Eu nunca nem Vencido testei. de novo, Rodrigo. Sabe, eu Algumas coisas no celular, mas não é o primeiro que ideal, eu tenho, né? assim, ó, eu acho mais fácil ter o acesso ao livro em qualquer lugar que eu tiver. Então eu tenho o Kindle aqui, a maioria dos livros que eu comecei a ler depois de uma certa idade está ali. E aí eu consigo grifar ali, ter as anotações igual. Não faço muito grifo, não. E Bíblia pode ser física ou digital? Bíblia tem que ser, eu vou dar o exemplo da Maese, da creatina, aquela que você vai ler. Até porque, né, aí vamos lá, né, se a gente for falar da Bíblia original, daí você teria que ter Bíblia de couro e não Bíblia de papel. Então, assim, essa coisa aí é mais da tradição do que... Eu uso muito Bíblia digital, acho ela muito, muito boa. Tem a Bíblia, o íconezinho marronzinho assim, que é uma Bíblia muito legal, que tem plano de leitura, Manda um tem aviso devocional, né? diário, tem devocional, tem imagem do dia para você compartilhar na sua rede social. Eu acho isso fenomenal. Para a nossa geração que tem dificuldade, ela já te avisa, ela já te lembra. Então, assim, não sou dessa. Eu dessa gosto muito de geração do escrever. papel, Você não. falou que não escreve em livro. Eu gosto de escrever, por exemplo, eu gosto de ler muito livro da área da nutrição, que vai trazendo coisas novas, e aí tem muitos termos difíceis que você usa. E aí, ó, eu leio aquela parte, tudo que eu escrevo lá, tudo de novo, aquelas palavras, porque aí eu gravo. Legal. E parágrafos muito importantes eu marco, porque às vezes eu volto buscar aquele Sim. termo, aquele conceito, então eu rabisco mesmo. É Sabe tudo uma coisa escrito. legal do Kindle? Tem uma coisa muito legal desses livros que são bem vendidos.
que os grifos mais comuns dos Importantes? leitores, Já não, tá. os mais comuns, Ah. ele faz uma linha tracejada. Isso é muito legal. Eu, É. pelo menos, acho. Porque daí te destaca, já pré-destaca, aquilo que a maioria das pessoas destaca. E para mim isso é um ouro, assim, do É livro. legal. né? Porque é uma coisa que depois, se você quer produzir um conteúdo, se você quer... Você já tem um Sabe que é algo conteúdo que já testado gera e você já impacto, sabe é. onde está o principal ali. A minha legal. filha lê no Kindle, né? A que faz a Aham. faculdade. Aí nós estávamos no final de semana, ela estava estudando, eu estava estudando. Aí ela estudando, para escrever, ela escreve no tablet. Aí para ler, ela lê no Kindle. Aí eu leio no livro, escrevo no caderno. Aí ela, mãe do céu, você tem que mudar. Eu falei, quem tem que mudar é você. Esse negócio aí não funciona. Você vai ver, na hora que tudo isso vai apagar, queimar, aí você vai se ver. O meu tá aqui, O ó. caderninho. O meu tá Onde aqui. que tá os cadernos que eu já tive na vida? Não, mas o Vai meu tá saber. ali, ó, anotadinho. Não, o meu tá na nuvem, tá lá É. no Google, lá, é só Aí entrar fica lá. Ela, Sabe ai, até mãe. qual é a capa, né, Mar? É, O que você tá escreveu. tudo, você tá, mas é. era um caderno Nossa, rosa tá que ali. tava aqui em cima. Mãe, você ganha Se eu tempo. dependesse de caderno, eu tava enrolado. Não, eu é Mas tudo aqui, ó, caderno. Santo Google Docs. Mas é fato que o cheiro do livro é diferente, que o É. toque do livro físico é diferente. Isso do grifo, o meu marido tá lendo um livro que eu quero ler depois que ele acabar, né? Daí eu vi que ele deixou umas marcações, assim, né? E eu fui lá ver o que ele tá... Você já O tá. que ele achou interessante Ah, nesse livro. isso é legal, isso é legal. Daí eu falei pra ele, quando eu for ler, daí você deixa as suas anotações, porque eu quero saber o que você pensou Você a achou partir importante. disso. E esse é um hábito legal também que eu tenho na minha casa. Agora a gente tá mais disperso, né? Mas antigamente, todas as sextas-feiras, eu e ele fazíamos tipo um clube do livro. Porque eu leio coisas que pra ele zero interesse, ele lê coisas muito mais que pra mim é sem nenhum interesse. Muito menos. E aí a gente acaba trocando isso. É bom porque você frisa algumas informações e tem alguns questionamentos que vêm, por exemplo. Ele lê sobre investimento, que é algo que eu entendo zero. E aí é legal porque eu posso fazer questionamentos como uma cliente, como uma leiga, como uma pessoa que entende nada, né, do assunto. E ele consegue me ajudar em relação a isso, porque às vezes você vai entrando muito naquele mundo do expert, né, e daí você não consegue mais saber o que as pessoas estão pensando sobre quem tá de fora, né. E o contrário também acontece. Então essa parte é tanto algo de especialista ou, né, no meu caso, eu leio bastante sobre coisas de religião e tudo mais, então é legal, assim, você poder conversar com alguém. Tem Pode não ser discussão, seu né? marido, mas enfim, tem muito clube do livro também que favorece Sim. isso, né? Eu acho que os livros, de fato, libertam, assim, a gente tem visto muito, embora tenha essa queda aí no número e os brasileiros leem pouco, né? Eu acho que hoje já é um conteúdo mais acessível, seja porque tá no meio digital, seja porque as pessoas estão sempre incentivando. Influenciando. E pode não ser um livro, nossa, é um best-seller, ou sei lá, um livro de 500 páginas, porque as pessoas estão querendo ler. Mas hoje a gente vê muita gente lendo um devocional, fazendo a lectio. Então tem muita coisa que você lê todos os dias, né? E que acabam te enriquecendo também. Ô, Juliano, mas ó, livros assim, que eu acho que são livros de áreas de conhecimento, normalmente eles são escritos com conhecimento que são compilados ali 5 anos, pelo menos, de conhecimento de uma pessoa. Sim. Você imagina, se você lê 10 livros no ano, você está adquirindo praticamente sabedoria de 50 anos. Então, resumida, né? Assim, é. o supra-sumo. Porque esse conteúdo das redes sociais, esse conteúdo até das pesquisas, dos sites, não é o conteúdo do livro é um conteúdo denso. que demora, assim, sabe? Sim. Que você escreve, reescreve, né? Se você já escreveu uma monografia aí de conclusão de curso, você sabe como é que é Sim. escrever um negócio. Precisa Você vai lá, aprofundar, você não né? tinha chat escreve, GPT. alguém lê, corrige, vai e volta. É Sim. uma luta com aquele negócio. Sim. Então tem uma profundidade ali muito maior do que uma notícia, um artigo ali meio não refletido. Então acho que isso enriquece muito. E para quem não lê, fica a sugestão assim, pega antes de dormir, leia 10 páginas de um livro, que até te ajuda a entrar no ciclo sono. do sono. É, verdade. Então assim, separa um E livro. uma Criando coisa que eu hábito, acho né? também que favorece hoje são os audiobooks. Eu gosto bastante. Tem a Audible, né, que é a plataforma, e você tem muitos audiolivros. E assim, aquele momento que eu quero
aqueles livros assim que eu quero ler, mas eles não são tão... Quero saber o que tem, mas não quero ler. Sabe, que não é a minha prioridade, mas eu Aham. quero ter... Aí eu escuto no Audible, aí vai assim, daí vou na academia escutando livro, Sim. eu faço essas coisas também. Também. Ele é todo digital, esse menino. né? Pastor, Vale a pena. pastor Não, de jovens. Ele é tá na verdadeiro nuvem. mulher. Ele Tá tá na na nuvem. nuvem. Onde tá a nuvem? Onde está a nuvem? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Muito bem, muito